Estar mais uma vez aqui na casa do Senhor, conhecendo mais, uma parte do rebanho das ovelhas, a qual eu também faço parte, Sou grato a Deus também, pela vida de cada um, pela oportunidade que a mim está sendo dada. Quero agradecer também ao nosso pastor aí pela confiança, que Deus continue abençoando esse ambiente, esse lugar, E eu entendo, irmão, que quando Deus ele quer falar e quando Deus ele quer confirmar algo para cada um de nós, ele confirma. Porque hoje, a gente foi para uma igreja, lá no Barro Novo, e o versículo que foi mais citado na igreja hoje foi o versículo que essa menininha deu. Então veja que Deus ele confirma, irmão. 1 Samuel capítulo 2 versículo 4 foi um dos versículos que mais foi citado no culto hoje, a qual eu e a minha esposa participou. Então a gente entende que isso é uma confirmação da parte de Deus, porque quando Deus ele quer confirmar uma coisa, ele usa até mesmo uma criança, ele usa quem for, mas confirma, aquilo que ele tem para falar conosco, Então eu sou grato a Deus por tudo, Sou grato a Deus por tudo que Deus ele fez também na minha vida, na vida da minha esposa. A gente passou por situações difíceis, mas Deus ele não nos desamparou, porque Deus ele é aquele que nunca nos abandona. Lá em Isaías capítulo 49 versículo 15 vai dizer que pode uma mulher se esquecer tanto do seu filho, a qual amamenta, a qual deu à luz, mas a palavra de Deus vai dizer que todavia ele nunca se esquecerá nem de mim e nem de ti, porque Deus ele é fiel e ele não desiste nem de mim e nem de ti. Para não tomar muito tempo, eu vou deixar uma breve reflexão lá no livro de João, capítulo de número 9. Tem como epígrafe ou título a cura de um cego de nascença. Eu quero mencionar apenas o versículo de número 9, capítulo de número 9 e o versículo de número 9. Amém, irmãos? A palavra de Deus ela vai dizer da seguinte forma: uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele, e ele dizia, sou eu. Nessa passagem, irmão, a gente vai entender Jesus ele estava passando por um determinado lugar e a palavra de Deus vai dizer que Jesus ele viu um cego de nascença, ou seja, esse homem ele tinha uma deficiência visual desde o ventre da sua mãe, desde quando ele nasceu ele já tinha essa deficiência. E os discípulos, quando olham para esse homem, perguntam a Jesus dizendo, Rabi, que significa mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Ou seja, na tradução judaica entendemos que uma pessoa que ela tinha uma deficiência, os judeus eles entendiam que ou aquela pessoa tinha pecado ou os pais daquela pessoa tinham pecado. Por quê? Porque a palavra vai dizer que Deus ele visitava a maldade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. Então por esse motivo, aleluia, os judeus eles acreditavam que uma pessoa que tinha uma deficiência, ou ela era pecadora, ou então os pais dela eram pecadora. Mas no caso desse cego de nascença, a palavra vai dizer que o próprio Jesus ele disse que nem seus pais pecou e nem ele tinha pecado, mas que foi daquela forma para que fosse manifestado, aleluia, a glória de Deus. O que é que eu entendo, irmão? Eu entendo que
aleluia, Ele permite algo na minha e na sua vida, para que a glória dele, aleluia, venha a ser manifesta na nossa vida. Eu digo isso por mim mesmo, aleluia, vivia perdido, aleluia, vivia sem credibilidade, muitos olhavam, aleluia, e dizia: esse aí não serve para nada, aleluia, esse aí, aleluia, não tem serventia para nada, aleluia, vivia no mundo das drogas, vivia, aleluia, escravizado, aleluia, mas um certo dia Deus, Ele teve encontro comigo, aleluia, Deus, Ele permitiu, aleluia, uma situação na minha vida, aleluia, para que a glória dele, aleluia, viesse ser manifesta na minha vida, aleluia, porque eu entendo que se não fosse assim, aleluia, ele não estaria no mundo. Eu entendo que se não fosse assim, aleluia, não tinha me dobrado diante de Deus, eu não tinha, aleluia, buscado a Deus. Então Deus, aleluia, Ele permitiu, não porque Ele quis, aleluia, mas foi uma escolha minha, aleluia, é uma escolha do homem, mas muitas das vezes Deus, Ele permite, aleluia, para que a glória dele, aleluia, venha a ser manifesta na minha e na sua vida. E não foi diferente, aleluia, na vida, aleluia, desse cego de nascença. A palavra vai dizer, aleluia, que Deus, Ele, Jesus, Ele cuspiu na terra, aleluia, pegou o lodo, colocou saliva e untou, aleluia, nos seus olhos, aleluia, e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado, aleluia, e mendigava? Ou seja, muitos já estavam acostumados, aleluia, de ver aquele cego mendigando. Muitos já estavam acostumados de ver a situação daquele cego. Mas observe que a palavra vai dizer que quando Jesus passou, aleluia, ele não viu a dificuldade, ele viu um homem. É a palavra que vai dizer. Porque muitas das vezes, irmão, a sociedade, aleluia, eles apontam, aleluia, o nosso defeito, aleluia, eles apontam, aleluia, a nossa enfermidade. Mas quando Jesus, ele chega, aleluia, diante de mim e de ti, ele não vê como vê o homem, aleluia. Quem lembra de Mefibosete, aleluia, o rei disse: olha, tem alguém ainda da descendência de Saul, aleluia, para que eu possa, aleluia, usar de benevolência. A palavra vai dizer que existia um servo ali, aleluia, que conhecia Mefibosete e disse: eu conheço um, mas está lá na terra de Lodebar, mas eu quero te dizer uma coisa, ele é coxo nos seus pés, aleluia. O rei disse: traga ele, porque Jesus, irmão, ele não quer saber qual é a minha e a tua enfermidade. Jesus, ele quer saber, aleluia, que ele quer me ver, aleluia, ele quer te ver sentado à mesa, porque enquanto eu e você não chegar, aleluia, ninguém pode sentar. Agora imagine, irmão, voltando, esse cego de nascença, aleluia, ele chegando aonde ele morava, no meio da sua vizinhança. Observe que a palavra vai dizer que muitos ficaram espantados, alguns olhavam e diziam: será que é ele? Aleluia. Outro dizia: se parece com ele. Mas ele dizia: aleluia, sou eu, porque, aleluia, eu conheci aquele que me curou, aquele que me libertou. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: o que Deus vai fazer na tua vida, aleluia, alguém vai ter, aleluia, que reconhecer, aleluia, que Deus, ele faz, aleluia, que Deus, ele muda. Eita, sobre mim a fé, aleluia, ele transforma, aleluia, aquilo que não via, ele faz ver, aquilo que era trevas, ele chega
acontece o impossível. A palavra vai dizer que para o homem muitas coisas, aleluia, se torna impossível, mas para Deus não há nada, aleluia, impossível, aleluia, que Ele não possa fazer. Glória. Aleluia, glória a Deus. Bendito. E esse homem, irmão, ele foi curado, aleluia, de uma enfermidade a qual ele tinha nascido com ela. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Muitas das vezes, irmão, Deus, Ele não livra a gente de uma enfermidade, mas Ele trabalha dentro da enfermidade para transformar eu e você. Aleluia, às vezes Deus, Ele permite algo na minha e na sua vida para trabalhar na minha e na sua vida. Deus, Ele diz, Ele está com essa enfermidade, mas eu vou entrar nesse cenário, eu vou entrar nessa situação e vou transformar. É sobre mim a fé, renascer. Aleluia, Ele diz, eu sou Deus, aleluia, que faço, aleluia, uma coisa nova, aleluia, na tua vida, porque eu, aleluia, sou Deus e além de mim não existe outro Deus. E eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém.